let me just tell you something. I've been around for a long time, and honor is the key to receiving from God. I've honored my boss and have experienced reward at my workplace. I honor, therefore I am honored. Você diz, John, essas pessoas estão muito empolgadas aí. Por que estão tão empolgadas? Estão empolgadas com o seu ensino? Não, não é com o meu ensino. Se empolgam porque o Espírito Santo está ensinando. Preciso falar algo mais? Certo, então estamos na sessão 2 de A Recompensa da Honra e... a sessão 2 se chama Receba Sua Recompensa Completa. Pronto para a palavra hoje? Tudo bem, vamos nos sentar e entrar na palavra, certo? Então hoje abriremos nossas Bíblias em Mateus capítulo 8. E eu vou te lembrar por que Mateus 8. Em 2 João vimos na semana passada, o apóstolo João disse: acautelai-vos para não perderem aquilo pelo que trabalharam, mas para que recebam a recompensa completa, certo? Repitam, completa. Recompensa completa. E falamos que há duas questões sobre a recompensa completa, vejam. A primeira, eu quero enfatizá-la: você pode perder aquilo pelo que trabalhou. Se não pudesse perder aquilo pelo que trabalhou, João não teria dito: cuidem para não perderem aquilo pelo que trabalharam. Mas ele passa para a positiva. Eu amo a positiva e vamos passar o resto desse vídeo na positiva. Acautelai-vos para não perderem aquilo pelo que trabalharam, e a positiva, mas para que possam receber a recompensa completa. Agora, para João especificar completa, descobrimos que pode haver o quê? Há um cenário de recompensa parcial, um cenário de recompensa completa e um cenário sem recompensa. Falamos sobre o fato que isso se aplica ao trono do julgamento de Cristo, onde os cristãos serão julgados pelas obras e pelo serviço a Deus na terra, mas também se aplica ao quê? A este tempo aqui sobre a terra. Por quê? Porque Provérbios 11 diz que o justo será recompensado na terra. E então, por meditar nesta passagem, eu comecei a pensar, tudo bem, recompensa completa. Temos a parcial e temos nenhuma recompensa. Ok, há pessoas no ministério de Jesus, algumas recebem recompensa parcial, algumas não recebem recompensa e outras recebem completa. Na semana passada começamos a mostrar isso. Nós vimos que na cidade de Nazaré Jesus chegou e abriu as Escrituras e começou a pregar: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele disse: hoje se cumpriu diante dos seus olhos. Quando ele disse isso, soltou uma bomba naquela sinagoga. Ficaram: ei, quem ele acha que ele é? Ele estava no time de futebol do meu filho. O que ele quer dizer? Eu sou o Messias que vocês estavam esperando. Então ficaram com muita raiva e retiveram a honra dele. Como resultado da retenção da honra, a Bíblia diz, ele não pôde fazer uma obra poderosa ali, mas impôs as mãos em alguns adoentados e os curou. Talvez algumas dores de cabeça, talvez uma dor nas costas ou artrite, mas nenhum cego abriu seus olhos. E Jesus disse a eles por que ele não pôde fazer nenhuma obra poderosa. Vimos semana passada que a Bíblia literalmente diz que ele não pôde fazer nenhuma obra poderosa. Isso é uma declaração impressionante para mim. Ele foi impedido. Por que foi impedido? Ele disse: porque não há profeta sem honra, a não ser na sua própria nação, sua própria cidade, entre seus parentes. Então, em outras palavras, porque retiveram a honra para Jesus, aquilo os impediu de receber a sua recompensa. Entendem isso? A sua recompensa completa. Então receberam uma recompensa pequena e parcial. Então vamos para Lucas capítulo 5 e descobrimos que Jesus ensinava numa grande casa. Um monte de fariseus, mestres e pregadores eram mestres da lei, e a Bíblia diz que o poder do Senhor estava ali para curá-los. E nós falamos especificamente como Deus nunca desperdiça nada. Então, se a Bíblia diz que havia poder para curar, pelo menos um, mas eu acredito que uma dúzia estava ali para ser curado. Mas ninguém foi curado até que descera um homem numa maca. E Jesus olhou para o homem e disse: os seus pecados estão perdoados. E os fariseus olharam e começaram apenas a pensar. Repitam, pensar. Quem é esse? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Então, para que saibam que eu tenho autoridade para perdoar. Ele olhou para o homem e disse: levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. E a Bíblia diz que ficaram impressionados, mas não receberam muito. De fato, não receberam nada, não receberam nenhuma recompensa. Por quê? Porque desonraram Jesus. E você vê esse padrão por todos os evangelhos. Os fariseus desonrando Jesus e não recebendo nenhuma recompensa. Repitam, nenhuma recompensa. Apenas para revisar rapidamente o que quer dizer honra.
A palavra honra vem do grego timi, que se soletra time, T-I-M-E. Eu digo time porque é a nossa pronúncia, mas se pronuncia timi e quer dizer uma valorização. Repitam, valorização. Significa tratar alguém como tendo peso, precioso e valioso. Significa considerar altamente. Significa estimar. Às vezes, para entender o que uma palavra é, vejo que ela não é a sua contraparte. A palavra desonra quer dizer o quê? Quer dizer tratar como comum. Tratar como ordinário. Quando se fala de desonra com o grego, ele remete a algo de que ele pode se livrar facilmente, algo leviano, algo que não tem substância, como vapor. Então, honra quer dizer valorizar. Repitam, valorizar. Então, vimos pessoas que receberam uma recompensa pequena e parcial na Bíblia, como em Nazaré. Vimos esses caras que não receberam nenhuma recompensa, embora o poder de Deus estivesse ali para dar-lhes recompensa completa. Repita, eu quero recompensa completa. Mas não receberam recompensa completa, embora o poder de Deus estivesse ali para dar a eles. Rapaz, que coisa. Ei, pense sobre isso, isso é sério, certo? Então vamos para a recompensa completa, certo? No capítulo 8 de Mateus, você já está lá, eu já te pedi para abrir. Nós temos um oficial do exército romano que vai até Jesus, ele é um centurião, certo? E ele chega até Jesus e pede a Jesus para vir e curar o seu servo. Estão comigo? Jesus então olha para o centurião, o oficial romano, e diz: eu irei e vou curá-lo. Ok? Mas, ouçam o que o centurião imediatamente disse a Jesus, verso 8. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que você venha à minha casa. Agora olhem para mim, espere um minuto. Eu não sou digno de que você venha à minha casa? Podemos falar sobre isso? Esse é o conquistador falando com o conquistado. Roma havia conquistado Israel, correto? Este é um oficial do exército romano falando com o carpinteiro do povo judeu. Isso é como um coronel da marinha americana falando para um pintor no deck e dizendo: eu não sou digno de ir à sua casa. Você consegue ver a honra que este oficial dá a Jesus? Estão vendo isso? Então, ele dá a ele essa tremenda honra, e então ele diz por que ele o honra tanto assim. E ele diz também por que ele não se sente digno de que ele vá à sua casa. Mas ele continua e diz: mas apenas fale uma palavra, e o meu servo será curado. Agora pense nisso, fale apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pegaram isso? Eis aqui a razão para ele dizer isso. Ele disse: pois eu também, repitam, eu também sou um homem debaixo de autoridade. Repitam, debaixo de autoridade. E ele continua a dizer: tendo soldados debaixo de mim. E eu digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faz, e ele faz. Ou seja, ele dá as ordens aos servos e eles cumprem. Por que os meus servos pulam quando eu digo uma palavra? Ele disse: porque estou debaixo de autoridade. E por estar debaixo de autoridade, eu tenho autoridade. Você tem que entender algo. Esse oficial romano era parte da legião romana. Uma legião romana eram 6.000 soldados. Existe um comandante da legião romana, certo? Esse comandante tem 60 oficiais ou centuriões debaixo dele. Cada um dos centuriões tem 100 homens cada. Então, quando você multiplica, são 6.000. Estão acompanhando? Este oficial estava olhando para Jesus e dizendo: ei, eu reconheço que você está debaixo de autoridade. Eu também estou debaixo de autoridade. Veem isso? Eu sou submisso, completamente submisso, ao meu oficial comandante. E porque eu sou completamente submisso ao meu oficial comandante, eu tenho autoridade. E a minha autoridade é tão forte que eu só preciso dizer uma palavra. Eu não forço meus servos a cumpri-la, eles cumprem automaticamente. Por quê? Porque ele tinha todo o suporte de Roma atrás dele. Porque estava debaixo de autoridade. A única forma de ter autoridade verdadeira é estar debaixo de autoridade. Eu preciso dizer de novo: a única forma de ter autoridade é estar debaixo de autoridade. E então ele olha para Jesus e diz: então eu reconheço que você está debaixo de autoridade. E rapaz, Jesus estava. Ele estava debaixo da autoridade do seu pai. Sabe, ele desce ao rio e João Batista diz: ei, não deveria ser eu te batizando, certo? E o que Jesus diz? Ah, não, você é o homem agora que Deus levantou. É você que precisa me batizar. E foi aí então que Deus o comissionou. Veem isso?
Olhem Jesus quando ele curava leprosos, o que ele fazia? Ele diz, vão imediatamente ao sacerdote e façam o que? Uma inspeção como Moisés ordenou. Então você nunca vê Jesus desafiando a autoridade, porque ele é completamente submisso, mas o centurião romano diz, veja, eu tenho autoridade no reino natural, no meu âmbito militar. Eu sei que você tem autoridade no reino espiritual porque é completamente submisso ao seu pai. Desta forma, assim como meus servos pulam se eu disser uma palavra, eu sei que aquele demônio deixará o meu servo quando você disser uma palavra. Sabe o que Jesus disse? Você pode ler depois, eu vou dizer. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou, repitam, se maravilhou. E ouçam o que ele disse. Jesus disse, eu não encontrei tanta fé assim em toda Israel. Você pode parar e pensar nisso comigo? Jesus acabou de dizer, eu encontrei mais fé nesse oficial romano do que em João Batista. Ele disse, eu encontrei mais fé nesse oficial romano do que em minha mãe Maria. João Batista era de Israel, Maria era de Israel, ele estava lá há 30 anos. Eu encontrei mais fé nesse homem do que em Israel. Agora, eu sou um homem de fé, e eu espero que vocês também sejam de fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei vocês, mas eu quero agradar a Deus, ok? Agora, eu sei que a minha Bíblia diz isso, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Eu apostaria, embora eu não faça apostas, mas eu digo, eu ganharia essa, ok? Mas eu apostaria que aquele oficial romano ouviu muito menos escrituras que João Batista, mas ainda assim tinha mais fé que João Batista. Por quê? Porque ele entendia de autoridade pela honra que ele deu a Jesus. Ele recebeu recompensa completa. Eu disse recompensa completa. Tudo por causa de uma palavra, honra, e entender a autoridade, o que está incluído, veremos isso depois. Entendem? Evangelho de Marcos, capítulo 7, encontramos uma mulher grega. Ela nasceu Ciro-Fenícia, e ela chega a uma casa onde Jesus e seus discípulos estão. Agora entenda, ouça com atenção, certo? Jesus e seus discípulos estão entre um encontro e outro descansando, ela descobre onde ele está, vai até lá, certo? Então ela chega a casa. Agora no Evangelho de Marcos, capítulo 7, você pode abrir lá se quiser, mas não precisa, eu vou falar apenas, depois veremos. A Bíblia diz que ela continuou pedindo a Jesus para curar sua filha. Vocês ouviram isso? Ela continuou pedindo a Jesus. O que isso quer dizer? Ela não pediu uma vez. Provavelmente não pediu duas, ela pediu muito mais vezes. Ou seja, ela ficava repetindo, por favor, ajude minha filha, o que quer dizer que Jesus não estava lhe dando atenção. Agora, eu digo, você pode ler em todos os evangelhos e verá que é verdade. Finalmente ela ficou persistindo, eu adoro a fé persistente. Certo? Jesus finalmente se vira para ela e diz, mulher, não está certo eu dar o pão das crianças aos cachorrinhos. Agora você pode pôr glacê, mas não vai mudar o sabor. Ele chamou ela de cachorro. Eu fico muito feliz que ela não era americana. Agora imagine se ela fosse americana, Jesus levaria uma resposta pior do que se tivesse falado com um homem. E veja, eu de jeito nenhum estou sendo preconceituoso aqui, acredite. Imaginem! O quê? Você me chamou de cachorro? Eu venho até você pedir ajuda. Minha filha está no leito de morte. E eu te peço ajuda. E você me chama de cachorro? Ah, entendi. As multidões não estão aqui, não é? Você está dentro de casa com seus discípulos e sua equipe. Não tem ninguém para impressionar. A mídia não está aqui. A revista do Carisma não está aqui, a Cristão de Hoje não está aqui, e você não tem ninguém para impressionar, não é? Só a sua equipe, e você ainda me chama de cachorro. Isso é uma coisa racial, não é? Eu sou grego e você judeu, isso é racismo. Se ela tivesse feito isso, ela ia se dar mal. Sua filha não teria recebido nada, ela não teria recebido nenhuma recompensa.
Mas quando Jesus disse, não é certo tirar o pão das crianças e dar aos cachorrinhos, sabe o que a mulher fez? Ela olhou para ele e disse, sim, meu senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do mestre. E eu consigo ver Jesus se virando e rindo, dizendo, ô mulher, grande é a tua fé, segue teu caminho, a tua filha está curada. E quer saber, ela seguiu o caminho dela e daquela hora em diante a sua filha estava completa e totalmente curada. Ela recebeu recompensa completa, por quê? Porque ela honrou Jesus, mesmo quando parecia ele nunca desonrou ninguém, mesmo quando parecia que ele a desonrava, ele queria puxar a fé dela. Estão vendo isso? Eu disse, viram isso? Repitam, ela recebeu recompensa completa. Meu Deus, eu amo isso. Você não ama? Então, deixa eu ler isso. À medida que você busca nos evangelhos, você encontra pessoas que receberam recompensa completa, parcial ou nenhuma. Cada ocorrência unicamente reflete a forma como lidaram com a honra, se você buscar nos evangelhos. Para alguns há uma falta da honra devida, em outros uma honra abundante e ainda vemos uma desonra grosseira, como os fariseus e mestres da lei diante de Jesus. Ainda que a honra não se revele de imediato nas passagens, o padrão ou os princípios permanecem. É uma lei espiritual. Vejam 1 Samuel 2:30. Deus faz a seguinte declaração. Notem que não é o começo do verso, é a sua parte B. Deus diz em 1 Samuel 2:30. Aos que me honram, eu honrarei. E aqueles que me desprezam serão muito pouco estimados. Posso ler mais uma vez? Deus diz, isso vem direto da boca do próprio Deus Pai, aos que me honram, repitam, honram a Deus. Deus diz, eu honrarei. E então ele diz, porém os que me desprezam serão muito pouco estimados. Então, eu gosto de me referir a este verso como o princípio da honra ou a lei da honra. Estão comigo? É a partir dessa passagem que todo o livro se baseia. Deus diz, os que me honrarem, eu honrarei. Estão comigo? Certo? Aqueles que honram a Deus, eles serão honrados e é exatamente assim que funciona. Estão comigo? Este princípio é especialmente enfatizado bem antes da paixão. Jesus estava na casa de Simão o leproso em Betânia. Lembram disso? Uma mulher desconhecida chega e ela foi até Jesus quando ele se reclinava à mesa e ela começa a chorar aos seus pés. Lágrimas caíram aos pés dele e ela enxugou aquelas lágrimas com seu cabelo. Então, ela abre um caríssimo vaso de alabastro cheio de óleo de nardo. Então, deixa eu te dizer, aquele nardo valia 300 denários. Sabe o que é um denário? O salário de um dia inteiro de um operário. Então ela abriu uma caixa de um perfume que equivalia a 300 dias de salário. É o salário de um ano inteiro, incluindo feriados e fins de semana. Certo? Então vamos supor que você faz $25 mil por ano. Porque é de um trabalhador padrão. Então ela acabou de usar $25 mil aos pés de Jesus. Estão acompanhando? Estão acompanhando? Agora vejam o que acontece aqui. Marcos capítulo 14, verso 4. Os discípulos responderam, disseram, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, o salário de um ano, e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Agora, quantos sabem que isso é bem racional? Dar o salário de um ano aos pobres, eles comprariam muita roupa, podiam comprar comida. Quantos sabem disso? Então temos uma fala racional aí, certo? Vejam o que Jesus disse a eles. Vejam o verso 6. Deixai-a, por que a molestais? Ela fez uma coisa boa e bela para comigo, digna de louvor e nobre. Porque os pobres sempre tendes convosco, e toda vez que quiserem podem fazer o bem a eles. Mas vocês não me têm sempre. Ela fez o que pôde, e em verdade eu vos digo,
Onde quer que as boas novas do Evangelho forem proclamadas, no mundo inteiro, o que ela fez será contado em memória dela. Muitos fizeram grandes coisas nos dias de Jesus, mas ninguém foi honrado dessa maneira. Ou a esse ponto. Você sabia que onde quer que o Evangelho for pregado neste mundo, não só nessa geração, mas em gerações futuras, até hoje, até aqui ensinando nesse curso, a obra dela é contada e proclamada? Estão comigo? O princípio da honra sempre permanecerá válido. Agora quero ler para vocês 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a partir da Nova Versão Internacional, a NVI. Ouçam com atenção. Deus diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Agora eu gosto mais dessa tradução. Posso ler mais uma vez? Aqueles que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. A palavra desprezo, a definição para ela, escreva aí. É o sentimento de que alguém é indigno da consideração ou respeito de alguém. Vou dizer de novo, o sentimento de que alguém é indigno da consideração ou respeito de alguém. Então vamos ler de novo. Os que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam, eu vou olhar para eles como indignos e não serão considerados ou receberão respeito de mim, é o que Deus diz. Então Deus reputa aqueles que o desonram como indignos da sua atenção. Pegaram isso? Deus reputa aqueles que o desonram como indignos da sua atenção. Está ficando pesado, não é? Isto implicaria não levar em consideração as necessidades e orações delas. Já se perguntou por que não tem resposta de oração? Eu posso te adiantar algo que vamos falar em outras sessões. O que Pedro diz. Esposos honrem esposas, porque senão nada de oração respondida. Deus diz: não merece minha atenção. Eu vou mostrar mais tarde. Estão comigo? Está ficando pesado. Agora ouçam o que Jesus diz em João 13:20, ok? Ainda estão comigo? Jesus diz: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe Jesus, recebe o Pai que o enviou. No contexto do que Jesus está dizendo, receber alguém é honrar essa pessoa, certo? Estão comigo? Então Jesus, na verdade, está dizendo: aquele que honra a mim, honra o Pai que me enviou. Pegaram isso? É por isso que Jesus diz em João 5:23, escrevam aí: aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, se você desonra o Filho, você desonra o Pai. Vêem isso? Jesus também disse em João capítulo 5, verso 41, ouçam com atenção: eu não recebo honra de homens. Então ele está dizendo: aquele que não me honra, não honra o Pai. Aquele que me recebe, ou seja, me honra, honra o Pai. E aí ele vem e diz que não recebe honra de homens. Por que ele faz essa declaração? Porque em sua mente e em seu coração ele passa direto para o Pai. Quando as pessoas o honravam, ele passava direto para o Pai. Por quê? Porque ele ainda não estava glorificado, entendem? Estão acompanhando? Agora, depois que ele foi glorificado, ele passa a ser adorado como o Pai é adorado. Continua sendo adorado hoje como o Pai é adorado. Estão acompanhando? Mas quando ele andava sobre a terra, ele passava a honra para o Pai. E ele disse: se me honram, honram o que me enviou e eu passo direto para ele. Mas se não me honram, desonram aquele que me enviou. Estão entendendo? Deixa eu ler isso. Na terra, Jesus foi a conexão da terra com o Pai. Portanto, uma forma tangível de honrar ao Pai era através do tratamento dado ao Filho. É por isso que não houve repreensão à mulher anônima que honrou ao Filho. De fato, ele aceitou. Ok, ele nunca repreendia aqueles que o honravam. Em vez disso, os elogiava por fazerem essa conexão com o Pai. Entenda que ele não estava buscando a sua própria honra, mas antes modelando o princípio da honra para aqueles a quem for enviado. Estão entendendo? Ok, agora deixa eu dizer isso. Uma semana antes de Jesus ser crucificado, uma semana,
No Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 35, Jesus declara o seguinte: Eu vou-me embora e vocês não mais me verão, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Preciso falar de novo? Eu vou embora e vocês não mais me verão até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, eu vou-me embora e vocês não me verão manifesto outra vez, até que vocês o quê? Recebam aquele que eu enviei no nome do Senhor. Em outras palavras, eu irei embora e vocês não verão minha manifestação até que honrem aquele que eu envio a vocês em nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus fez essa declaração várias vezes. Aquele que recebe você, recebe a mim, Jesus. E aquele que me recebe, recebe a quem me enviou. Então ele diz, aquele que honra você, honra a mim, e aquele que honra a mim, honra quem me enviou. João 13:20, aquele que recebe ou honra a quem eu enviei, recebe a mim, e aquele que recebe ou honra a mim, recebe ao Pai que me enviou. Agora vá comigo para Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus 10, verso 40. Jesus disse, quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Agora posso ler assim: quem vos honra, honra a mim, Jesus. E aquele que honra a mim, Jesus, honra o Pai que me enviou. Veem isso? Continuem a ler. Aquele que recebe ou honra, quem honra um profeta, no caráter de um profeta, receberá o que do profeta? O que? Recompensa. Continuem lendo. E aquele que recebe o justo, no caráter de justo, receberá o que do justo? Diga de novo. A recompensa do justo. E quem der a um destes pequeninos, ainda que seja um copo de água fria, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá a sua o quê? A sua recompensa. Então, o que Jesus está fazendo aqui, estabelecendo 2 pontos principais. Repita, pontos principais. A primeira coisa que ele está fazendo é mostrar a estrutura de autoridade no reino de Deus. Repita, estrutura de autoridade. A estrutura de autoridade que ele mostra é que aqui está o Pai, então flui através de Jesus, e então flui através dos profetas. Agora você tem que se lembrar, ouça com atenção, Jesus não está falando com pessoas do Novo Testamento, está falando com pessoas que apenas entendem a terminologia e verdades do Velho Testamento, entendem? Se Jesus estivesse aqui essa noite e dizendo a mesma coisa, eu não acho que ele diria assim, ele diria aquele que recebe o apóstolo. No caráter de apóstolo, recebe a recompensa do apóstolo, o que recebe o profeta no caráter do profeta, o que recebe o pastor no caráter do pastor, recebe a recompensa do pastor e assim por diante. Com o mestre evangelista, entendem? Por quê? Porque sabemos que no Velho Testamento, a Bíblia diz que no Velho Testamento, em Hebreus diz que em tempos passados, Deus falou aos pais pelos profetas, e nos últimos dias fala conosco através de Jesus Cristo, certo? Então, nesses últimos dias, ele fala através do Filho, mas a Bíblia diz em Efésios 4 que ele deu uns para apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas, certo? São os porta-vozes dele hoje, certo? Estão comigo, embora hoje todo crente represente a ele, certo? Estão comigo? Então ele está falando da estrutura de autoridade no reino de Deus que vem a partir de Jesus para todos os ofícios na igreja. O segundo ponto principal que ele apresenta, repita, segundo ponto principal. O segundo ponto principal é que ele está nos mostrando que, primeiramente, deixa eu dizer assim, ele está tratando com todo ser humano com quem você terá contato no reino, que são os que estão sobre você em autoridade, aqueles no mesmo nível que você em autoridade e aqueles que são confiados à sua autoridade. A palavra profeta se refere aos que estão sobre você. Justo, lembra que ele falou do justo, se refere aos seus pares. E o próximo é o quê? Pequeninos. Os pequeninos, por todo o Novo Testamento, são os que são confiados à sua autoridade. Jesus disse que ao honrar cada um desses níveis, há uma certa recompensa do céu. Durante o resto do curso falaremos sobre honrar os que estão em autoridade, a recompensa que vem disso. Falaremos sobre honrar aqueles que são seus pares, a recompensa que vem disso, e vamos falar sobre aqueles que são os pequeninos,
honrar os que estão abaixo de nós. E eu vou começar a próxima sessão dando exemplos maravilhosos que vão abrir os seus olhos para isso. Estão prontos? Muito bem. Receberam algo desta sessão? Vejo você semana que vem. Muito bem.